Lockdown, desde o começo, isso foi muito bem explicado pelo governo, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Isso foi muito bem explicado, ele bateu muito nessa tecla. Que a intenção era o quê? A cura, o tratamento, não pode ser pior que a doença. Vamos decretar o lockdown para achatar a curva e impedir que uma quantidade muito grande de pessoas, um fluxo muito grande de pessoas, procure o sistema de saúde e cause colapso no sistema de saúde. Essa era a intenção desde o começo, lembra? Sim, claro. Essa foi a explicação. Tão rápido isso... quanto essa explicação foi dada, ela foi esquecida. E agora o lockdown não virou mais evitar um fluxo imenso de pacientes que cause colapso no sistema de saúde. Agora o pessoal está entendendo lockdown como evitar a doença. Eu desconheço em todas as pandemias e epidemias que aconteceram nesse planeta, desde a época da antiga Grécia, a pandemia de Antonino, pandemias de varíola, pandemias de peste negra, pandemias de difteria, pandemias de poliomielite, eu desconheço em algum momento no mundo em que trancar todo mundo em casa evitou que alguém pegasse alguma doença. O que vai acontecer é que o vírus, ou a bactéria, ou o agente infeccioso que seja, ele vai continuar lá fora. E como é que você vai fazer? Você vai ficar em casa o resto da sua vida? Ah, mas eu vou ficar em casa até que chegue uma vacina. Bom, a gente vai até falar de vacina mais tarde, mas 66% dos pacientes, uma série que foi feita no estado de Nova York, mostrou que 66% das pessoas que estavam internadas num hospital por causa de Covid, pegaram o Covid em casa. Eu então, ia falar desse estudo. Ficar em casa, lockdown, me tranco em casa, não vai resolver. Não vai resolver. O conceito de lockdown é, vamos tentar achatar um pouco a curva para evitar um pico de pacientes dentro do sistema de saúde. O sistema não vai dar condição de atender todo mundo. Outras pessoas com outras doenças podem morrer por falta de atendimento. Então, a gente diminui um pouquinho. Ao invés de a gente ter uma doença que acomete um monte de gente em um mês, eu vou ter esse mesmo... Não, veja bem, eu não vou diminuir o número total final de infectados. A única coisa que eu vou fazer é distribuí-los ao longo de um espaço de tempo. Esse era o conceito. E a gente já passou o pico da pandemia. No Brasil, por exemplo, esse pico em alguns estados aconteceu em julho, outros estados no começo de agosto. Mas se você pegar os gráficos de todos os estados brasileiros, a curva de mortos por dia, ela vem caindo. A taxa de infectados, não. É evidente, mais pessoas vão entrar em contato com o vírus, mais pessoas vão desenvolver a doença. Mas é como se fosse um predador novo, que você é um leão novo e você acabou de chegar num habitat onde as zebras não tinham contato com o leão. Você vai começar a matar a zebra a rodo. Mas daqui a pouco, as zebras vão entender qual é a sua e vão sair correndo, vão te dar coice, vão aprender a se defender, vão formar um grupo coeso e aí, sabe, o rebanho se junta e ali eles protegem os mais frágeis no meio e os mais bravos e saudáveis ficam na periferia, e aí a taxa de letalidade dos leões naquela reserva vai começar a cair. Então, sempre que um agente infeccioso novo chega, ele é o nosso predador. Sempre que ele chega, ele vai pegar os mais frágeis. Aconteceu assim, por exemplo, na época da epidemia de HIV, logo lá nos anos 80. Matou gente pra caramba, matou muito rápido. Por que não tem mais aquela devastação do HIV? Porque ele continua adoecendo pessoas, ele continua matando muita gente, mas não numa velocidade tão rápida quanto no começo, porque as pessoas mais frágeis acabaram indo embora. E nós desenvolvemos algumas tecnologias de tratamento que até essas pessoas mais frágeis de hoje em dia a gente consegue prolongar a vida. Então, o predador novo chegou, causou um grande estrago, nós, zebras, entendemos como é que ele funcionava e a gente conseguiu amansar. De vez em quando ele morde alguém, mas ele está mais manso. É a mesma coisa que vai acontecer com o Covid. Mas a gente entrou nessa paranoia de lockdown e agora as pessoas querem esperar a salvação por meio de uma vacina. Mas a gente vai chegar na vacina lá. O fato é, lockdown não funciona. Não funciona. Provoca um prejuízo econômico imenso, não diminui a taxa final de infectados, não diminui a taxa final de óbitos. Eu não sei. E outra coisa, nós não estamos com um vírus que tem uma taxa de letalidade que, segundo os livros clássicos de medicina, justifique esse tipo de medida. Ele tinha que estar matando mais de 1,5% das pessoas e ele não está.